Forma negativa. Aqui, se você comparar com essa tabela anterior aqui, da página 42, você vai ver o quê? Que foram acrescentados dois detalhes. Entre o sujeito e o verbo principal, como era na afirmativa, você tem agora um auxiliar e o not. Como é que vai ser isso, tio? Quem são esses auxiliares aí que eu vou já usar junto com o not? São esses dois bonitos aqui, ó. O do e o das. Eles são o auxiliar, que vocês vão utilizar no tempo presente. Eles vão auxiliar a frase a funcionar, na negativa e na interrogativa. Mas, tio, como assim? No português, quando você quer transformar uma coisa em uma pergunta, você só muda a sua flexão vocal. Você muda o jeito que você fala. Por exemplo, eu digo assim, você estuda inglês. Se eu quiser transformar isso em pergunta, eu mudo o jeito de falar. E vira, você estuda inglês? Você estuda inglês? Afirmação. Você estuda inglês? Pergunta. Você entende só pela minha mudança no jeito que eu falo que eu estou fazendo uma pergunta ou uma afirmação, né? No inglês, isso até acontece, mas pela gramática, o correto é você usar o do e o does para fazer esse tipo de coisa, para transformar uma afirmação numa pergunta. Então, vamos usar esse exemplo aqui. You study English, você estuda inglês. Eu quero transformar em pergunta. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês como usar o auxiliar aqui, ó, o do. Então vamos lá. Essa frase aqui, essa afirmação, um AF aqui, você vai aprender como utilizar o auxiliar. Vamos ver um exemplo. O verbo to be, quando você quer fazer perguntas com ele, lembra o que acontece? Se eu digo, he is a teacher, ele é um professor. Como é que eu faço a pergunta? Eu troco de lugar o he com o is, não é isso? He is. O he é o sujeito, o is é o verbo. Eu pego o verbo e volto para o início. Is he a teacher? Isso é um exemplo com o verbo to be. Ele é professor? Você vai fazer mais ou menos a mesma coisa com o auxiliar do e o das. Só que você não está trocando de canto, porque eles não estão na afirmativa. Você está acrescentando eles na frase. Então, you study English. Afirmativa. Você estuda inglês. Para transformar isso em pergunta, eu vou colocar o do aqui, ó, no início. Veja que a frase é praticamente igual, só mudou dois detalhes. O do no início e a interrogação no final. Então, do you study English? Você estuda inglês? Esse aqui é o detalhe. Para transformar em interrogativa, você vai usar o do ou das. Quando é que eu usaria o das se fosse alguém na terceira pessoa? Eu quero perguntar se ela estuda inglês. Aí como é que eu faria? Você vai trocar de pessoa, né, para começo de conversa. Em vez de usar o you, eu vou usar o ela, né? Então ela é she. Né? O verbo vai vir para cá, né? Do mesmo jeito aqui, como está em cima. Certo? O que é que eu vou fazer aqui embaixo? Eu vou botar esse do aqui? Não, por um detalhe, porque nós estamos falando da terceira pessoa. Terceira pessoa você usa quem, ó? É uma she, eu vou usar does. Então, em vez de ser do she study English, eu vou usar o does no início. Então, fica does she study English? Ela estuda inglês? Então, é isso que vocês vão ter que lembrar e saber fazer. Se for em terceira pessoa, a pessoa que está realizando a ação da frase, você vai usar does. Qualquer um que não seja terceira pessoa, quem são as terceiras pessoas? He, she, it. Qualquer um que não for esses aqui, você vai usar o do. Todos os outros. Então, aqui, por exemplo, é um you, tá nessa lista aqui, usa do. Do you study English? Você estuda inglês? Interrogativa. Verbo auxiliar, sujeito, verbo principal, complemento, forma interrogativa. Verbo auxiliar. Sujeito, a pessoa que realiza a ação da frase. Está aqui o sujeito. You nessa e she nessa. Verbo principal, a ação principal da frase. Nessa daqui, study, estudar. Nessa aqui também, né? Study, estudar. E por último, o complemento, que é o que fecha a frase. No caso, é a palavra inglês, né? English. Aqui também aconteceu uma coisa que eu não sei se vocês perceberam. Lembra que eu disse que no presente, ó, quando você tem uma terceira pessoa, he, she, it, e o verbo precisa levar o S, reparem bem que aqui ele não levou S. Por quê? Que mistério é esse? Está errado? Não está errado. Qual é o detalhe? Quando você faz o uso do does
não precisa flexionar o verbo, certo? É outra coisinha para vocês lembrarem, tá bom? O study aqui, ou qualquer verbo que viesse para cá, se eu perguntasse se é ela que corre, eu ia perguntar, does she run? Se eu perguntasse se ele corre, does he run? Não ganha S se não for na afirmativa. Tem que lembrar disso, tá? Então aqui o exemplo que ele dá. Does Paul work in an office? Ainda está falando do Paul e do trabalho dele. O Paul trabalha no escritório? Do you work in an office? Você trabalha no escritório? Então veja, se ele está perguntando de uma terceira pessoa, de um ele, o Paul é um ele. Usou o does. Ele está perguntando de você. Você não é terceira pessoa. Você usa you. Então, do you work in an office? Tá? Parecido com o que eu usei aqui. Ó. Do you study English? Perguntar para você, do you. Perguntar dele, does he. Perguntar dela, does she. Tá? Então, esse aqui é a interrogativa. Vou explicar aqui a negativa. Eu vou dar uma pausa aqui para limpar essa lousa. E aí a gente entra nessa parte. Tá? Pausinha. Pronto, mantive aqui esses exemplos de cima para a gente comparar com a mudança neles nos exemplos de baixo. Então, mantive as cores, né, para você identificar com facilidade. I like to draw. Estou afirmando que gosto de desenhar. Para eu negar, eu vou colocar então o auxiliar do e o not. Assim como disse na tabelinha do livro. Então, auxiliar mais not entre o sujeito, né, o subject, e o verbo principal aqui, que no caso é gostar, né? Like. Então, I like to draw. Eu gosto de desenhar. I don't like to draw. Eu não gosto de desenhar. Certo? Então, você fez aqui uma contraçãozinha, juntou o do com o not, né? Outra. You study English. Fiz essa afirmação, né? Vamos dizer que você não estuda inglês, né? Porque eu estou dizendo que sim. You don't study English. É mais ou menos a mesma coisa que você fez na outra. Você acrescentou o don't, do mais not, entre o sujeito you e o verbo estudar, né? Study. Então, é direitinho como diz lá na tabela, certo? You study English, você estuda inglês. You don't study English, você não estuda inglês, tá? Então, vamos lá. Em azul, it rains in the winter, chove no inverno. It doesn't rain in the summer. Mudei aqui a estação para fazer sentido, né? Que é o winter inverno, summer verão. Então, não chove no verão, certo? It rains in the winter, it doesn't rain in the summer. Como é que a gente fez aqui, ó? O it é uma terceira pessoa, certo? Então, a terceira pessoa não é acompanhada por do, como foram os nossos exemplos anteriores, ó. I don't, you don't. O it é acompanhado por does, certo? E o does você também pode juntar com o not, fazer a contração doesn't. Doesn't. Escreve does e esse not aqui coladinho, tá? Doesn't. Então, it doesn't. Está aqui o auxiliar, does. Está aqui a negativa, not. Do jeito que a tabelinha diz pra gente que vem, né? Então, it doesn't rain in the summer. Não chove no verão. Ok? Vamos falar sobre essa parte aqui, ó. Flexão. Os verbos terminados em CH, SEH, SS, O, X ou Z. Acrescentamos ES para he, she, it, terceira pessoa do singular. Como é isso, tio? Lembra que eu disse que os verbos acrescentam S na terceira pessoa? Pois é, não é só S. Também tem casos em que você vai precisar acrescentar a letra E e a letra S. E aqui ele te dá exemplos de quando isso vai acontecer, que são verbos que finalizam nessas sequências de letras que ele nos deu aqui. Por exemplo, to go, terminado em O, vira goes. Veja aqui no exemplo que ele dá. Ó. He goes, ele vai. Depois, ó, to teach, verbo ensinar. Ela ensina, she teaches, certo? Então não basta colocar o S nesses aí. A maior parte você só vai colocar S, mas é outra coisa aí também para vocês terem que prestar atenção, certo? Observação 2 aqui da flexão. Verbos terminados em Y, precedidos por consoante, ou seja, um Y que vem depois de uma consoante. Eliminamos o Y e acrescentamos IES. Exemplo, to study, vira he studies.
Assim como acontece lá nos plurais, né? Que não acontece com os verbos, aqui acontece com os verbos. O Y sai, ganha IES. Agora ele dá alguns exemplos aqui também embaixo, diferentes. Ó. Mas, to enjoy, que vira he enjoys, e to play, que vira she plays. O que acontece isso? Se o verbo que termina em Y é precedido por vogal, ou seja, se antes desse Y tem uma vogal, aí sim você só acrescenta o S. Né? Apenas acrescentamos o S, que é a regra geral. Tá? Então, Y com vogal, só S. Y com consoante, tira o Y e é S no lugar dele. Agora observe. Afirmativa. Liz studies French. Acrescentou o IES, né, tirando o Y. Negativa. Liz doesn't study French. Que foi o que a gente viu aqui. Ó. Terceira pessoa, você vai usar o doesn't e o verbo não vai levar S ou ES ou IES. Ele vai ficar do jeito normal dele. Né? Então, ó, doesn't study. O study não mudou. Se fosse na outra regra, ele mudaria sim. Ela não estuda francês. Interrogativa. Does Liz study French? A Liz estuda francês? Olha o does aí para a terceira pessoa, usado no início da frase para fazer a pergunta. Short answers, respostas curtas. É a maneira mais curta para se responder algo. Na short answer, usamos sempre o pronome pessoal seguido do verbo auxiliar. Existem dois tipos, afirmativa e negativa. Exemplo. Does Mary study English? Ó, o does aí é o auxiliar, né, para fazer a pergunta. Mary é o sujeito da frase, study é o verbo da frase e o English é só o complemento para fechar. Então, afirmativa, resposta curta para a pergunta. Does Mary study English? A Mary estuda inglês? Respostinha curta para você dizer que ela estuda. Yes, she does. Olha o que você fez. Ó. Em vez de usar o study para dizer que sim, ela estuda, você usa o does, que é o mesmo verbo da pergunta. Does she? Resposta, she does. Tá bom? Sempre desse jeito. Negativa. No, she doesn't. Certo? Então, negou, você vai usar o não aqui no começo e no final o doesn't. Afirmou, sim no começo e depois só o auxiliar. Certo? Do they study English? Outro exemplo. Agora com o do. Afirmativa. Yes, they do. Sim, eles estudam. Esse do aí está substituindo o verbo estudar. Certo? O outro, negativa. No, they don't. Não, eles não estudam. Certo? Então, você vai responder com o verbo que usaram para lhe perguntar. Se é o does, você vai responder, aqui no caso da afirmativa com o does e da negativa com o doesn't. Se usaram do para fazer a pergunta, você vai responder do para a afirmativa e don't para a negativa. Tá? Advérbios de frequência usados com simple present. Isso aqui é para falar de com que frequência alguma coisa acontece. Né? Ó, sempre, normalmente, nunca, com frequência, às vezes, ou cada vez, né? Eu estou traduzindo aqui os advérbios. Seguido de day, month, week or year. Então, dia, mês, semana e ano. Certo? Você vai usar. Posição dos advérbios. Veja, Mary always studies English. O advérbio está aqui entre a pessoa, né? O sujeito Mary, e o verbo study, estudar. Mary doesn't always study English. A Mary nem sempre estuda inglês. O always ficou entre o verbo e entre o auxiliar com o not. Na negativa, né? E na interrogativa, does Mary always study English? Como troca de posição, o does e o sujeito, né? O always acabou ficando aqui, então, entre o sujeito e o verbo, né? Na interrogativa. O advérbio se posiciona depois do verbo auxiliar e antes do principal, exceto every day, every week, etc., que se posiciona no início ou no final da oração. Tá? Exemplo, Mary studies English every week. A Mary estuda inglês toda semana. Observe, aí o verbo to have. O have é um verbo bastante usado no inglês e ele tem uma flexão mais diferente ainda. O have, na terceira pessoa, vira has. Ele perde o VE e ganha um S. Tá? Então, he has, ou she has, ou it has. Quando você diz que a terceira pessoa tem alguma coisa. Né? Os outros vão usar todos a forma have. Observação aqui, ó, tem uma forminha contraída também. Ó. Você vai pegar só o VE e juntar com a pessoa. Então, I vira I've, né? O I have. To have não segue as regras anteriores do presente por tratar-se de um verbo irregular. Aí te dá exemplos aqui dele. Ó. John has two sisters. John tem duas irmãs.
Afirmativa. Negativa. John doesn't have two sisters. Ele não tem duas irmãs. No final, ó, interrogativa. Does John have two sisters? Né? O verbo aqui está no infinitivo sem to. Né? Ele está aqui, usou does, não precisa ele ir, né? Ele levar aquela regrinha do S. Tá bom? Então fiquem bem. Goodbye.